Lucas Reis, da Universidade Federal de Minas Gerais. Pode começar? Pode. Boa tarde, meu nome é Lucas da Silva Reis, eu sou aluno do 4º período de Matemática da UFMG e nos últimos tempos eu tenho estudado com o Fábio um pouco sobre teste de primalidade. Esse problema surgiu a partir de uma questão que tem sido alvo de muito estudo, que é o de gerar números primos grandes. Ele tem grande aplicação em teoria de computação e criptografia. E uma questão totalmente relacionada a gerar primos é a seguinte: determinar se um número é primo de forma computacionalmente eficiente. Eficiente no sentido de que o tempo de resposta do algoritmo vai ser polinomial com respeito à entrada. Aí, bom, para que a gente precisa desses números primos grandes? Os sistemas criptográficos utilizam esses primos. Os sistemas criptográficos, eles asseguram a transações bancárias e compras pela internet de forma segura. Sempre quando você faz uma transação bancária e compras, entre essa comunicação tem envio de senhas e a criptografia vai ser responsável por codificar essas senhas, de forma que você possa fazer essas operações de forma segura. Por exemplo, a criptografia RSA. Ela utiliza duas chaves, uma pública e uma privada. Essas chaves são responsáveis por codificar e decodificar as mensagens. E, bom, a chave privada ela é construída a partir de dois primos grandes. Como primeiro exemplo de um teste de primalidade, a gente tem o divisibilidade por tentativa, que foi originado pelos gregos há muito tempo atrás. E ele tem o seguinte funcionamento: a entrada vai consistir do inteiro positivo n, e a gente testa se n é divisível pelos números 2, 3, até o maior inteiro, que não excede raiz quadrada de n. Aí, bom, se n é divisível por um desses números, a gente conclui que n é composto. Se não, o n vai ser primo. Como exemplo, a gente tem o 97. A gente vai testar se ele é divisível por 2, 3, até o maior inteiro menor do que a raiz de 97, que é o 9. A gente vê que ele não vai ser divisível por nenhum deles, então a gente conclui que o número é primo. Aí, bom, qual que é a complexidade algorítmica dele? A gente tem que testar a divisibilidade por aproximadamente raiz de n números. Então, se o número n tem k algarismos na base 2, então ele é da ordem de 2 elevado a k. A sua raiz quadrada vai ser da ordem de 2 elevado a k sobre 2. Bom, pela definição de algoritmo eficiente, esse algoritmo não vai ser eficiente, porque o tempo de resposta dele vai ser exponencial com relação a k. Mas, bom, como no exemplo, a gente, por exemplo, testou a divisibilidade de 97 por 2 e viu que não era divisível. O resto vai ser 1. Aí, bom, não é necessário a gente testar a divisibilidade por nenhum outro número par, porque se ele não é múltiplo de 2, ele não pode ser múltiplo de nenhum número par. Aí, bom, a mesma coisa com 3. Ele não é divisível por 3, então ele não pode ser divisível por nenhum múltiplo de 3 na lista. Então, assim, nosso algoritmo é ruim, mas a gente está fazendo umas contas mais do que necessárias. Então, com isso, a gente pode restringir a divisibilidade só aos números primos desse conjunto. Mas, ainda assim, a gente não vai ter resposta polinomial, porque o teorema dos números primos diz que a gente tem aproximadamente x sobre log natural de x números primos no intervalo 0x. Ou seja, isso mostra que a quantidade de primos é muito grande ainda, de forma que a complexidade não reduz para tempo polinomial. Bom, esse algoritmo ele só usa conceitos de divisibilidade de raiz quadrada, é uma coisa que a gente vê no primário mesmo. Então, a gente pode pensar que talvez para a gente resolver esse problema, a gente precisa de algo menos trivial, que é o que eu vou passar uma teoria agora, que vai dar a gente base para entender dois testes, os principais que eu vou falar agora, que são mais complexos que esse, mas eles vão dar uma resposta boa para esse problema. Aí, para isso, eu preciso de definir congruência modular. Aí, bom, a gente vai dizer que dois números
inteiros, A e B, são congruentes, módulo N, e a gente vai escrever assim, se o número N divide a diferença dos dois. Aí, como primeiro resultado sobre esse assunto, a gente tem o pequeno teorema de Fermat, que diz que se o número é primo, então quando você pega qualquer inteiro e eleva a P, ele é congruente a A módulo P. Aí, bom, uma versão equivalente é que se você supor o A não divisível por P, você pode dividir por A dos dois lados da congruência. Então, você tem uma segunda versão. A elevado a P menos 1, congruente 1, mod P. E, bom, se a gente ir pela contrapositiva, ou seja, negar a nossa tese, se existe, então, um número que não satisfaz a equação do teorema de Fermat, o número deve ser composto. Conclusão, esse teorema vai nos fornecer um teste de não primalidade. O que seria um teste de não primalidade? É um teste que diz quando o número é composto. Por exemplo, esse número grande aí, 2 elevado a 2 a 7 mais 1. Com o auxílio do computador, a gente calcula quanto que é 3 elevado a n, vai dar esse número gigante, e a gente verifica que não é 3. Então, o número n deve ser composto. Nesse caso, a gente diz que o número 3 é uma testemunha da não primalidade de n. Bom, visto o teorema de Fermat, a gente não pode perguntar o contrário. Se existe um número, uma base, que satisfaz o teorema de Fermat, será que o número n deve ser primo? A resposta é não. E, com isso, a gente tem a seguinte definição. O número n vai ser dito pseudoprimo na base B, se o número b está entre 1 e n menos 1 e satisfaz a equação de Fermat. Como exemplo, a gente tem o 341. Ele é pseudoprimo na base 2, pois ele não é primo, e na base 2 a equação do teorema de Fermat é válida. Aí, bom, outra definição. Um número n que é pseudoprimo em todas as bases, ou seja, para toda base vale o teorema de Fermat. É chamado número de Carmichael. O Pomerance provou nos anos 90 que existem infinitos números e o menor deles vai ser o 561, que é o 3 vezes 11 vezes 17. Aí, bom, visto esse conceito de pseudoprimalidade, a gente pode refinar um pouco para entender o funcionamento do primeiro teste, que vai ser o do Miller-Rabin. Bom, a situação inicial, a gente começa com um número ímpar, primo, e n-1, então, vai ser um número par. A gente faz uma fatoração parcial dele. Como seria essa fatoração parcial? A gente extrai todos os fatores 2 dele, e o que sobrar vai ser um número ímpar. Então, a gente escreve ele como uma potência de 2 vezes um número ímpar. E a gente pega um número A entre 1 e n-1, cujo MDC dos dois seja 1. Aí, bom, o teorema de Fermat, essa segunda versão, vai dizer que A elevado a n-1 é congruente 1 módulo n. Aí, bom, logo n, pela definição de congruência, tem que dividir A elevado a n-1 menos 1. E a n-1 é 2 elevado a k vezes b. Aí, bom, essa expressão A elevado a 2 a k vezes b menos 1 pode ser fatorado, como o produto desses k mais 1 termos. Aí, bom, como n é primo, n tem que dividir um desses fatores. Se ele divide o primeiro, então, por definição, A elevado a b é congruente 1 módulo n. Se não, um dos próximos termos vai dividir o n. E logo vamos supor que para um certo j, A elevado a 2 aj vezes b mais 1 é divisível por n. Logo, vale essa congruência. Com isso, a gente considera essa seguinte sequência, que é pegar o número a que a gente escolheu e elevar a parte ímpar do n-1. Aí o próximo termo é o quadrado do anterior, e a gente vai fazendo isso k-1 vezes. Aí, bom, pelo que a gente viu aí em cima, se o número é ímpar, então o primeiro termo da sequência deixa resto 1 na divisão por n, ou um dos termos aí da sequência é congruente menos 1 módulo n. Aí, bom, a gente viu o teorema de Fermat e viu que que não vale a recíproca. Se a gente pegar um número que satisfaz o teorema de Fermat, isso não implica que o n é primo. A gente vai fazer a mesma pergunta para i. Se existe um A tal que
fatorando o n-1 e construindo essa sequência, ela tem essa propriedade, será que o número é primo? A resposta, de novo, é não. E aí a gente vem com a definição de pseudoprimalidade forte. Um número composto vai ser dito pseudoprimo forte na base A, se quando a gente constrói aquela sequência, ou o primeiro termo deixa resto 1 na divisão por n, ou um dos termos é congruente menos 1 módulo n. Em particular, essa definição implica que o MDC entre A e N tem que ser 1. Esse conceito vai ser a base do teste de Miller-Rabin. Como exemplo, a gente tem o número 121. Ele vai ser pseudoprimo forte na base 3, porque ele é composto, e com o auxílio do computador, a gente vê que o primeiro termo da sequência que a gente construir vai deixar resto 1 na divisão por 121. Bom, a primeira observação é que todo pseudoprimo forte é pseudoprimo. De fato, se a gente observar a equação de Fermat diz exatamente que se você pegar o último termo e elevar ao quadrado, vai ser exatamente A elevado a n-1. Então, o teorema de Fermat diz que o quadrado do último termo é congruente 1 módulo n. Então, vamos supor que o n é pseudoprimo forte na base A. Então, temos duas opções. Ou o primeiro termo da sequência é congruente 1 módulo n. Então, quando você vai elevando ao quadrado, você continua obtendo 1. Então, todos os termos da sequência vão ser congruentes 1 módulo n. De forma que o quadrado do último termo também vai ser 1. Então, logo, ele é pseudoprimo. Ou o segundo caso, que um dos termos é menos 1 módulo n. Mas, com isso, a gente vai ter que elevar ao quadrado pelo menos uma vez para obter o próximo termo depois daquele último ali. Então, vale o teorema de Fermat. Só que a volta não é verdade. Existem números pseudoprimos que não são pseudoprimos fortes. Como exemplo, o 561. Como a gente viu, ele é um número de Carmichael, ou seja, ele é pseudoprimo em todas as bases. Mas ele não é pseudoprimo forte na base 3, pois nem sequer o MDC dos dois é igual a 1. Bom, visto toda essa definição, a gente conclui que os pseudoprimos fortes são mais raros. Bom, já que eles são mais raros, com que frequência eles ocorrem nas possíveis bases? Bom, a gente considera, então, o conjunto Cn, o conjunto de todas as bases onde n é pseudoprimo, e divide pela função φ de n, que é a função de Euler, que conta quantos números são relativamente primos com n menores ou iguais a n, que são os números onde a gente está interessado em ver se é pseudoprimo ou não. E a gente chama esse quociente de αn. Aí esse teorema a seguir, ele dá uma cota superior para esse número alfa de n. Ele fala que se o número é composto, maior do que 9, e ímpar, então esse alfa de n é no máximo 1/4. E a igualdade só vale nessas duas classes de números. Ou o número é produto de dois primos, o primeiro primo é congruente 3 módulo 4, e o segundo vai ser 2 vezes o primeiro menos 1. Ou o número é um número de Carmichael, produto de 3 primos que deixam o resto 3 na divisão por 4. Como exemplo, a gente tem o 15 e o 91, que vão estar no primeiro caso. O 15 é 3 vezes 5 e o 91 é 7 vezes 13. E o segundo é o número de Carmichael, que está na segunda classe de números, que é o 8.911. Ele é produto de 3 primos, número de Carmichael, e todos esses primos deixam o resto 3 na divisão por 4. Geralmente, o valor de αn é muito menor do que isso. Bom, visto toda essa definição, a gente consegue ter uma ideia agora, do ponto de vista computacional, como que funciona o teste de Miller. A entrada consiste no inteiro positivo ímpar maior do que 2, e a saída vai ser primo ou composto. Primeiro, a gente escreve n-1 como sendo... A gente pega o número n-1 e extrai todos os fatores 2 dele. Então, a gente consegue escrever ele dessa forma, uma potência de 2 vezes um número ímpar. A gente sorteia um inteiro aleatório entre 0 e n e salva ele. Aí a gente calcula o MDC entre A e N. Se for diferente de 1, o teste já retorna composto. Caso contrário, ele vai calcular A elevado a M. Aí ele verifica se A elevado a M é 1 ou menos 1 módulo N. Se for, ele retorna primo. Se não, ele executa o passo 6, que vai ser um loop, que vai ser executado no máximo K menos uma vezes, que consiste em pegar o valor que está salvo e calcular o quadrado dele. Aí, se esse quadrado é menos 1, ele retorna primo. Se ele é 1, ele retorna composto. Se não é nenhum dos dois, ele calcula o quadrado de novo. Lembrando que ele faz essa operação no máximo K menos uma vez. Aí, bom, se nenhuma dessas K menos uma operações ele obteve nenhum nem menos 1, ele retorna composto de novo. Aí, bom, utilizando um método computacional chamado transformada rápida de Fourier, a gente consegue efetuar todos esses produtos que estão descritos no
no algoritmo com custo da ordem de log de n ao quadrado. Ou seja, a gente tem um algoritmo eficiente, porque vai ser polinomial em relação ao tamanho da entrada. De fato, o passo de maior custo é calcular a potência m. Aí ele tem esse custo de log de n ao quadrado. Aí, bom, se vocês observarem, o algoritmo nada mais faz do que gerar os termos da nossa sequência anterior. Então, logo, se você tem um número composto na entrada, o algoritmo só vai responder primo se o n é pseudoprimo forte na base A, onde A é o inteiro que a gente sorteou no passo 2. Conclusão. O número ímpar composto vai escapar do teste, ou seja, ele é composto e o teste vai alegar que ele é primo, somente se o inteiro aleatório vai pertencer ao conjunto Cn, que é o conjunto das bases onde n é pseudoprimo. Aí, bom, qual que é a chance desse evento ocorrer? Como a gente viu pelo teorema, vai ser no máximo 1/4. Então, visto essa probabilidade, como que a gente diminui as chances de ter um falso primo no nosso teste? A gente vai repetir ele diversas vezes. De fato, se a gente aplicar o teste t vezes e fazer as bases serem números primos, assumindo que esses eventos são independentes, a probabilidade de n escapar dos t-testes vai ser o produto das probabilidades de ele escapar em cada teste, ou seja, vai ser 1/4 elevado a t. E, bom, esse número ele cai exponencialmente para zero, cai muito rápido quando o t cresce. Aí, bom, esse é o funcionamento do Miller. Ele vai dar repetindo o teste diversas vezes, ele vai dar um alto nível de confiabilidade, só que ele não dá 100% de certeza. Ou seja, a gente tem um teste probabilístico. O próximo, que é o teste AKS, ele vai ser um teste determinístico, ou seja, a gente vai ter uma demonstração matemática de que o teste funciona. Aí, bom, ele pode ser executado para pequenos valores e ele se baseia na seguinte generalização do teorema de Fermat, que diz se você tem um número maior que zero, ele vai ser primo se somente se, para todo A entre 0 e n, vale essa congruência. De forma equivalente, essa congruência nos diz nada mais do que a diferença entre esses dois polinômios tem todos os coeficientes múltiplos de n. Aí, bom, o teste anterior nos dá um teste de primalidade. Basta a gente pegar todos os números entre 0 e n e verificar se a diferença desses dois polinômios é múltiplo de n. Ele não é eficiente porque calcular todos esses coeficientes é muito custoso. De fato, a gente vai ter que fazer isso n-1 vezes. É algo muito caro computacionalmente. Aí, bom, para resolver isso, eles calcularam primeiro o resto da divisão de x mais a elevado a n por x a r menos 1. De fato, se o r for pequeno, esse resto vai ter no máximo r fatores, que é uma coisa pequena. Aí, bom, e ainda o formato desse polinômio x a r menos 1, ele permite uma computação rápida do resto. Feito isso, calculando x mais a elevado a n, calculando o resto da divisão por x a r menos 1, a gente reduz todos os coeficientes módulo n, ou seja, pega o resto da divisão do coeficiente por n e troca. Bom, como consequência do teorema de Fermat, se n é primo, então essa congruência também é válida. Porque essa congruência está dizendo nada mais do que a diferença desses dois polinômios. Ou todos os coeficientes são múltiplos de n, ou a diferença é um divisor, é um múltiplo de x a r menos 1. O teorema de Fermat diz exatamente a primeira afirmativa, que é a diferença dos dois tem todos os coeficientes múltiplos de n. Entretanto, a gente não tem a recíproca desse fato, como mostra esse exemplo. Se a gente pegar o número 561, ele é um número de Carmichael composto. Então, como x mais a é congruente a mais 1, de fato a diferença entre os dois é x menos 1, que vai ser um múltiplo de x menos 1, a gente calcula, então, x mais a elevado a 561. Como os dois são congruentes, a gente pode trocar. Então, a gente fica com a mais 1 elevado a 561. E como 561 é o número de Carmichael, vai valer o teorema de Fermat, aquele simples, a primeira versão, para toda a base. Então, a mais 1 elevado a 561 é congruente a mais 1. E a última desigualdade é bem fácil de verificar que é verdade. Ou seja, se vocês observarem a equação de cima com a de baixo, é a mesma coisa, só trocando n por 561. Só que, ou seja, o 561 satisfaz essa equação para toda a base, só que o 561 não é um número primo. Conclusão, esse teste,
aprimorado, ou seja, calculando x a r menos 1, traz a possibilidade de números compostos escaparem dele. Aí, bom, um fato importante mostrado por Agrawal, Kayal e Saxena, em agosto de 2012, é que a primalidade do n vai ser garantida só por um valor especial de r, ou seja, existe um r tal que a gente só precisa testar para ele e a gente vai ter uma confiança da resposta. Aí a gente só vai precisar de testar para esse valor de r e não vai precisar de testar para todos os valores de a. Não vai ser todos os a entre 0 e n, porque isso também seria algo custoso do ponto de vista computacional. Mais detalhadamente, se o número é primo, o número r é primo, e você pegar o maior fator de r-1 e chamar de q, se o q satisfaz essas duas propriedades, A1 e A2, a gente só precisa de testar os números, as bases entre 1 e o piso de raiz de r-1 log de n. Ou seja, só precisa verificar o teorema de Fermat generalizado para essas bases. Se valer, a gente conclui que n é uma potência de primo. Só que, sabendo que n é potência de primo, determinar se esse número é primo ou não é algo muito fácil de se fazer. E, bom, um teorema devido a Fouvry mostra que existe um R da ordem de log de n à sexta que satisfaz essas propriedades. Aí, com isso, a gente pode ter uma ideia de como que funciona computacionalmente o AKS. A entrada vai ser um inteiro positivo ímpar maior do que 2 e a saída é primo ou composto. A gente primeiro verifica se n é uma potência perfeita, ou seja, se ele é da forma a elevado a b com b maior que 1. Se for, o teste já retorna composto. Aí ele salva o 2 na memória. E de 2 até n ele executa esse loop. Ele primeiro calcula o MDC entre R e N. Se for diferente de 1, ele já retorna composto. Se não, ele vai verificar se o número é primo. Se o número for primo, ele vai encontrar o maior divisor de R-1, maior divisor primo, e verificar se ele satisfaz lá aquelas condições 1 e 2. Se satisfazer, o passo 5 manda o computador fazer o passo 6. Que é pegar as bases de 1 até 2 raiz de r log de n e verificar se vale o teorema de Fermat generalizado. Se não valer para alguma base, ele já retorna composto. Se não, ele retorna primo. Aí, bom, a observação a ser feita é que o loop 3.5 ele não é executado para todos os valores de 2 até n. Porque, como a gente viu, vai existir um r da ordem de log de n à sexta que vai mandar ele já fazer o passo 6. Bom, com isso, pelo teorema AKS, a gente viu que só as potências de primo que vão satisfazer essas condições, ou seja, só eles que vão satisfazer a condição 5 e 6. Aí, bom, todos os números compostos que são potências perfeitas já foram descartados no primeiro teste. Então, a gente pode concluir que só os números primos, de fato, vão passar pelo teste todo. Aí, bom, já que ele é um teste determinístico, a gente tem uma demonstração matemática de que se o teste retorna primo, a entrada tem que ser prima. Qual que é a complexidade algorítmica dele? Aí, bom, o algoritmo é basicamente feito em 3 passos. O primeiro passo, que é determinar se o número é potência perfeita, ele tem complexidade da ordem de log de n ao cubo. O loop 3.5, que é calcular aquele R', que satisfaz aquelas condições, tem custo da ordem de log de n à nona. E o passo 6, que é verificar a equação de Fermat generalizada para polinomios, tem custo da ordem de log de n a 12. Aí, bom, o custo do algoritmo vai ser exatamente a ordem do passo mais custoso, que é o log de n a 12. Aí, bom, a gente tem, então, um teste determinístico computacionalmente eficiente. A observação a ser feita é que o passo 6, que é de calcular polinômios módulo n, ela é a parte mais custosa do algoritmo e ela tem gerado problemas de memória na execução dela. Aí, bom, o teste AKS ele aparece como o primeiro teste determinístico que roda a tempo polinomial. Por exemplo, o teste de divisibilidade por tentativa, ele é determinístico, só que ele tem um custo muito alto. Bom, o primeiro que a gente tinha visto, o do Miller-Rabin, ele já tinha aparecido antes de 2002, quando o AKS surgiu. E ele também era computacionalmente eficiente. Aí, bom, visto os dois, a gente pode se perguntar que, na prática, qual seria o mais eficiente. Aí a gente tem uma tabela aí, quase autoexplicativa. Tem 4 colunas. A primeira coluna consiste no número da entrada. A segunda coluna diz se ele é de fato primo ou não. E as outras duas últimas são
a resposta que o algoritmo deu e o tempo que ele levou para responder isso. Aí, bom, no primeiro caso, a gente tem um primo pequeno. Tanto o AKS quanto o Miller respondem em primo. O AKS vai demorar 8,52 segundos e o Miller demora 0. Esse 0 aí é simbólico. Não significa que ele respondeu em 0 segundos, isso é impossível. Mas, bom, isso significa que a resposta dele foi 1 milhão de vezes mais rápida comparada ao outro. No segundo caso, a gente também tem um número primo. O Miller demorou 47 centésimos de segundo para responder que o número é primo. E o AKS ele demorou 4.700 segundos para dizer que houve falta de memória para continuar a execução do algoritmo. Bom, isso varia de computador para computador, então esses só são dados de um computador fixo. O terceiro também é um número primo. O Miller-Rabin vai demorar 78 milésimos de segundo para responder e o AKS vai demorar 3.891, os dois respondendo de forma correta. E o último caso, a gente tem um número composto. O AKS vai demorar 734 milésimos de segundo e o Miller vai demorar 0. Bom, todos esses passos foram feitos de forma que o Miller obtesse uma confiabilidade maior do que 99,99%. Isso é conseguido, por exemplo, se ele for executado 5 vezes. Porque 1/4 a quinta já é uma coisa bem pequena. Bom, esses exemplos aí evidenciam que o teste de Miller é bem mais eficiente do que o AKS. De fato, para primos grandes, com 100 dígitos na base decimal ou mais, que são os tipos de primos grandes que são usados na criptografia, embora o AKS seja um teste determinístico que roda a tempo polinomial, ele geralmente leva meses ou semanas para responder, para dar a resposta da entrada. Enquanto o do Miller, ele dá a resposta em questão de segundos, com uma alta confiabilidade de resposta. Bom, para finalizar aí, esse custo alto do AKS faz com que, na prática, a gente adote só os testes probabilísticos, como o do Miller. Neles, o tempo de resposta é pequeno e a gente tem uma confiabilidade alta. Geralmente, eles não estão interessados numa certeza 100% da primalidade do número. Eles só querem que ela tenha uma alta chance de ser primo. Bom, esses estudos de teste de primalidade continuam sendo desenvolvidos a fim de tornar um algoritmo determinístico, com 100% de certeza, uma coisa de fato útil na prática. Porque o AKS, do ponto de vista matemático, ele tem uma estrutura muito bonita, só que na prática ele é inútil, porque o tempo dele de cálculo é muito demorado. Vocês conseguem achar até na internet mesmo, assim, uma comparação entre ele e aquele algoritmo dos gregos, por exemplo. Para primos pequenos, o algoritmo dos gregos é melhor do que ele ainda. Bom, a primeira versão do AKS tinha complexidade da ordem de log a 12. Logo depois, vários matemáticos que estavam estudando o mesmo assunto começaram a tentar melhorar ele e conseguiram a melhor coisa que eles conseguiram foram um algoritmo da ordem de log a sexta. Bom, vale lembrar que muitas outras linhas, não só a do AKS, ela pode gerar esse algoritmo bom, que é determinístico polinomial, que na prática seja um algoritmo bom. Por exemplo, o teste Miller-Rabin. Se valer a hipótese de rima generalizada, ele vai se tornar um teste determinístico. Bom, é isso. A principal referência foi o livro de Teoria dos Números, publicado pelo meu orientador e um professor aqui do IMPA. Essa segunda referência aí foi onde eu tive onde tem a base toda algébrica da apresentação. E o último aí não tem nada a ver, na verdade, com o que foi apresentado, só que no meu trabalho impresso eu coloquei um apêndice sobre elementos de ordem alta num grupo finito, que tem, na demonstração do teste AKS, ele envolve isso. Você vai pegar um corpo, retirar o zero, aí você vai ter um grupo cíclico. Aí é uma coisa computacionalmente difícil você conseguir achar um gerador para esse grupo. Só que aí eles tentam fazer uma pergunta mais simples, achar um elemento de ordem alta lá dentro. Ordem alta sendo uma coisa relativa mesmo. Bom, é isso mesmo. Obrigado pela atenção.
Temos perguntas da plateia? Bom, na apresentação não, porque foi bem um resumo mesmo da... Só que essa parte mesmo de grupos, de gerar elementos de ordem alta num grupo multiplicativo, eu tentei fazer uma adaptação da demonstração vista no artigo, entendeu? Aí, bom, tem algumas... A ideia é a mesma, a ideia fundamental é a mesma, só que lá está mais explicativo e tem algumas ideias um pouco alteradas. Sim, sim. Em um dos testes, acho que no começo da sua apresentação, você tinha um quarto, aí você multiplicava um quarto por um quarto por um quarto. Isso. Várias vezes, porque você disse que eram independentes, ou que você estava supondo... É uma suposição, isso. E o que você pode dizer em relação a essa suposição? Assim, é um chute ou... É uma coisa que se acredita com alta chance, entendeu? Não é uma coisa na verdade. Certo. Por exemplo, se você pegar base primas, tem uma grande chance de acontecer isso. Se você não pegar, já é uma quase certeza. Por exemplo, vamos supor que você fez o teste lá do Miller e sorteou o 2, por exemplo. Seu interaleatório foi o 2. Aí vamos supor que você executa de novo e dá o 3. Aí vamos supor que você executa de novo e dá o 6. Esses 3 eventos já não vão ser independentes. Porque, por exemplo, 2 e 3 serem pseudoprimos fortes na base da entrada, já implica que o 6 também é, entendeu? Ah, sim. Então tem uma certa... Não tem nenhuma independência entre esses eventos. Agora, eles acreditam, eu não até onde eu sei, não está demonstrado isso, que se você pegar bases primas, elas são independentes. Entende? Sei. E outra pergunta aí é mais uma curiosidade. Se conseguirem fazer isso que querem fazer, isso seria um desastre para o mercado financeiro, tudo isso? Não, o maior problema do mercado ainda é fatorar o número. Esse problema é mais geral, o problema de fatorar um número é bem mais geral do que determinar se é primo ou não, entendeu? Não vai dar um problema, não vai dar um problema. Tá bom, obrigado. Mais perguntas? Você, no final, falou sobre hipótese rima generalizada, implica alguma coisa? Dá para falar alguma coisa sobre isso? Bom, é um teorema. Um teorema não, uma conjectura em cima da conjectura de rima. Bom, se a hipótese de rima generalizada for válida, a gente não vai precisar mais de fazer uma coisa aleatória no teste do Miller. A gente só vai ter que verificar os números entre 1 e 2 log de n ao quadrado. Claro, as bases primas. Basta verificar para esses casos. Se n for pseudoprimo em todas essas bases, é suficiente. Então, o número n deve ser primo. Na verdade, tem um algoritmo baseado em cima desse teorema, só que ele não é aplicado, porque ele é bem mais devagar do que o do Miller mais simples, que só faz aquela coisa toda do inteiro aleatório. Só que, assim, provada a hipótese de rima generalizada, esse teste ele vai ser um teste eficiente e determinístico. Aí isso é algo bom, entendeu? Pode explicar o que é teste de rima generalizado? Não. Não, eu não sei nem a primeira, a hipótese de rima só mesmo. Hipótese de rima generalizada. Não. Okay. E agora uma pergunta. Você conhece outros tipos de testes de primalidade? Não para explicar. Você já escutou, já viu? Não, sim. Na verdade, no meu trabalho deve ter pelo menos mais uns 4, só que não daria tempo de passar todos eles. Todos eles baseados ou no teorema de Fermat ou na teoria de congruências mesmo, modular. Fora desses aí? Sim. Fora do inteiro de congruência, teria mais coisa? Fora do inteiro de congruência? Usando curvas algébricas? Não. Existem, né? Usando... Sim, existem. Certo. Mas eu foquei no estudo mesmo, na parte de teoria dos números. A gente tem que focar em alguma coisa. Tá. Obrigado. Mais perguntas? Bom, se não temos mais perguntas, vou agradecer novamente ao Lucas.